que eu queria falar com vocês aqui, eu queria, Rui, primeiro perguntar para você o que você acha das acusações que têm sido feitas aí contra a extrema-direita de terrorismo. Eles realizaram na madrugada de ontem, supostamente, eles negam, estou falando supostamente por um dever jornalístico, eles negam, teriam queimado 8 ônibus vazios, depredado dois carros e ainda apedrejado uma delegacia de polícia onde estão presos aí militantes de correntes bolsonaristas. Como é que você avalia essa situação? Olha, primeiramente, eu acho que nós temos que ter uma definição do que é terrorismo, né? Independentemente do valor, né, político ou moral que a gente atribua a esse tipo de ação, né? Terrorismo é toda aquela ação, né, que tem como objetivo infundir o terror, daí o nome, né, apavorar, assustar, seja a população de um país, seja o governo, seja algum outro segmento social, né? Então, quando você queima um ônibus, você não está procurando assustar ninguém, está fazendo um protesto, né? Bom, em segundo lugar, né, a esquerda não as pessoas de esquerda que estão falando em terrorismo bolsonarista, eles não percebem que essa acusação pode ser usada também contra a esquerda, né? Principalmente no sentido amplo que eles estão dando, que é incorreto, né? Amanhã você joga uma pedra numa vidraça e é terrorismo. Então, quer dizer, eles estão usando o nome terrorismo como uma tentativa de incriminar, né, de tornar crime qualquer tipo de ação de protesto. Acho que isso daí é completamente errado. O terrorismo, de um ponto de vista geral, já foi usado por governos revolucionários, né? O governo da Revolução Francesa foi chamado, acho que deve ser uma das primeiras utilizações do termo, de época do terror, né? Eu não acho que o objetivo deles era tanto assustar o pessoal, como que era eliminar fisicamente a aristocracia que se opunha, né, ao regime político que estava se formando. O governo revolucionário na Rússia, declaradamente, explicitamente, lançou mão do que eles chamaram de terror vermelho. Quando Lenin foi atacado, né, sofreu 2 atentados à bala e aconteceram outras coisas, então eles levantaram a seguinte palavra de ordem: contra o terror branco, o terror vermelho. E era assim que eles faziam mesmo, eles procuravam infundir o terror no campo adversário. Então, primeiro que é tudo uma grande falta de rigor, né? E essa falta de rigor não é por acaso, porque o governo norte-americano, o imperialismo em geral, ele trata de transformar numa monstruosidade qualquer tipo de luta contra ele e dá o nome de terrorismo a todo tipo de coisa que se faça, né? Então, por exemplo, quando um grupo aí armado ataca um determinado alvo militar, eles falam que é terrorismo e o grupo é terrorista. Eles têm até uma classificação. Quais são os grupos que são terroristas e os grupos que não são terroristas. E nesses grupos terroristas há muitos movimentos populares armados, principalmente de países do Oriente Médio, como o Hamas, por exemplo. O Hamas é considerado uma organização terrorista. Quando a esquerda fala em terrorismo, né, seguindo aí de uma maneira canina, eu acho, né, a imprensa direitista no Brasil, eles estão jogando água no moinho dessa política. A política de guerra ao terror deixou milhões de mortes no mundo inteiro, né? A gente já falou disso em várias oportunidades. Os Estados Unidos gastaram, só eles, coisa de 8 trilhões de dólares para levar adiante a guerra ao terror. Com o pretexto da guerra ao terror, eles também criaram nos Estados Unidos a lei patriótica, que anulou vários direitos democráticos da população. Então,
Na minha opinião, quando a esquerda fala em terrorismo, está brincando com fogo. E nesse caso aqui, né, tem muita gente que brinca com fogo e acaba não se queimando, mas nesse caso aqui, a queimadura, na minha opinião, é inevitável se eles continuarem com isso. Eu acho, só para concluir, eu acho que nós e os setores mais conscientes nós temos que nos opor decididamente contra isso. E não devemos dar ouvido ao pessoal que fala que vocês estão defendendo bolsonarista, vocês estão passando pano para bolsonarista e tudo mais, porque o que está em jogo aqui é uma coisa muito mais importante do que essas bobagens aí.